Bem-vindo ao Ncast, o podcast com dicas para a gestão do seu negócio, apresentado pelo consultor Ranor Santos. Bem-vindos ao Ncast, o podcast sobre gestão de negócios. Esse é o nosso programa 01, então permita-me algumas apresentações. Eu sou o Ranor Santos, consultor de empresas e professor sobre gestão de negócios no Brasil e no Paraguai, com formações variadas na área de gestão e desenvolvimento humano, e serei o apresentador do podcast da Ncast. O nosso canal Ncast tem uma proposta básica: descomplicar temas sobre gestão de empresas, falar a língua dos donos de negócios espalhados pelo Brasil. E para isso, teremos sempre convidados especialistas em negócios, com pegada do dia a dia, porque nem só de teoria vive o homem. A propósito, deixe-me apresentar a nossa primeira convidada. Ela é formada em Direito, mestre em Economia e Finanças pela FGV São Paulo, sócia da NK Consultoria, uma empresa formada por outros 3 consultores, que vem se destacando em Foz do Iguaçu, principalmente por traduzir e simplificar o entendimento das informações sobre gestão para os seus clientes. Bem-vinda, Fernanda Latrônica, é um prazer recebê-la. Oi, boa tarde, obrigado pelo convite. Maravilha. Então, nosso tema é custos, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema que é simples e complicado ao mesmo tempo. E vamos começar tentando definir, né? O que seria custos? Como é que a gente pode entender isso na prática do dia a dia do empresariado? Então, custos, a gestão de custos em si, ela é muito importante para a gente observar ela, porque é ela quem delimita o ponto de equilíbrio, ela que delimita alguma das suas margens de contribuição, que são outros indicadores que levam a gente para uma análise bem importante. Mas custos em si, a gente tem algumas categorias deles. Então, a gente tem custos fixos, tem custos variáveis, que são os conceitos que a gente pode falar mais adiante, mas os custos, a gente até usa um jargão que é tudo que vai embora. Então, não necessariamente é o que você paga, é o que ocorre naquele mês. Então, ele tem uma análise um pouco diferente que a gente precisa se aprofundar, né? Então, eu poderia dizer que custos e finanças são coisas diferentes. Você falou que custos eu não pago todo mês. Isso. Qual a diferença e semelhança entre custos e finanças, por exemplo? Então, as finanças é bem fluxo de caixa. Então, são todas as entradas e todas as saídas que aconteceram naquele mês. É muito mais a parte financeira mesmo, depende do desembolso, é o que você pagou. Os custos, não necessariamente você paga todo mês. Um exemplo que é clássico de custos é o 13º dos funcionários. Ele acontece todo mês, né? Todo mês você já passa a dever um pedaço do 13º para o seu funcionário, mas você só paga ele em novembro e dezembro. Então, durante todo o ano é necessário a gente guardar esse dinheiro para uma dívida que você já tem, né? E levar essa dívida que você já conseguiu ali, né, essa dívida que você já acarretou, na análise do seu lucro. Porque se você não acarretar, quando você chegar em dezembro, você vai olhar os seus relatórios e pode ser que tenha um rombo muito grande ali por conta desse 13º. Então, nem tudo que entra no meu caixa todo mês, a gente pode dizer que é meu. Ou seja, eu dono, se eu imaginar como dono da empresa, faturei e recebi. Então, você está me dizendo que aquilo que entrou no meu caixa naquele mês, aquilo que eu vendi naquele mês e que eu recebi, nem tudo aquilo ali é meu, né? Ou seja, tem tudo que eu vou pagar, mas tem outras coisas ainda. É isso? Isso. No fluxo de caixa, a gente leva em consideração todas as entradas e todas as saídas, porque é nesse relatório que a gente descobre se a empresa está com problema financeiro. Ou seja, se a gente colocar dinheiro, a gente resolve esse problema. Num outro relatório, que é essa análise de custos, que a gente faz uma apuração de lucro, que a gente chama de competência também, a gente leva em consideração o faturamento, ou seja, o que você vendeu, menos esses custos que ocorreram nesse mês, que não é, por exemplo, a mercadoria que você pagou, e sim a mercadoria que você vendeu, o custo dela. E aí, esse relatório é o que dá o valor de lucro que você tem. E aí, se você leva em consideração só o caixa para tomar uma decisão, pode ser que você retire um dinheiro que lá na frente vai fazer uma falta muito grande na sua empresa. Então, é muito mais interessante você analisar esse relatório de lucro para tomar essas decisões de alocação de dinheiro, de reinvestimentos e de retirada mesmo. O relatório de lucro que você está citando é o relatório que leva em consideração os custos. Exatamente. E aí, por exemplo, é bem comum no mercado a gente ouvir falar sobre custos visíveis e custos invisíveis. Isso tem relação, então, com a apuração do lucro. Exatamente. Os custos visíveis são esses que quase acompanham o caixa.
né? São os custos que você vê ele acontecendo e já vai pagando. Os custos invisíveis são custos que eles não aparecem todo mês de uma forma muito clara para a gente incluir nesse relatório de análise de lucro. Por exemplo, o 13º que você falou. Por exemplo, 13º, por exemplo, depreciações de veículos, depreciações de escritório, são todos os valores que a gente precisa considerar quando a gente leva em consideração uma apuração de lucro estrita. Né, de você saber realmente quanto está rendendo a sua empresa, se sua empresa está sendo rentável ou não. Um outro exemplo disso talvez seria também o pagamento de PVA, que acontece só uma vez por ano. Também, porque ele acontece, ele é em decorrência do ano, né? Ele é um imposto anual, mas que a gente deveria guardar esse dinheiro todo mês para quando ele aparecer não acontecer um rombo mesmo nos seus relatórios. Ou seja, talvez a gente poderia dizer que esse custo de PVA que acontece uma vez por ano, ele deveria ser rateado por 12 meses, ou seja, numa análise... É a melhor forma de analisar. Claro que se a gente estiver fazendo uma análise anual, esses custos, principalmente de 13º, custos de impostos anuais, né, eles não afetam tanto o relatório. Então, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar tanto se a gente está fazendo uma análise anual. Mas como a gente precisa ter uma análise mensal para ter realmente o controle da empresa na mão, é necessário a gente trazer esses valores para cada mês mesmo, para o mês que é decorrência dele, né? Foi o mês que gerou esse custo para sua empresa. Entendi. E aí, nesse sentido, por exemplo, quando a gente fala de gestão de custos, me ocorre a questão do ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio, então, está mais relacionado a custos do que a finanças. Na verdade, a gente tem 2 pontos de equilíbrio, né? No mínimo, assim, a gente pode tratar de pontos de equilíbrio de várias formas, mas a gente tem um ponto de equilíbrio financeiro, que é o mínimo que sua empresa precisa receber para conseguir arcar com todas as despesas financeiras daquele mês. Okay. É recebimento. Tem a ver com finanças, então. Exatamente. De um outro ponto, a gente tem o ponto de equilíbrio econômico, que é o quanto você precisa vender para que sua empresa consiga arcar com todos os custos que ocorreram ali. Então, você precisa ter um faturamento X para pagar a mercadoria que você utilizou naquele mês, para pagar todos esses custos que você desembolsou ou não, né? Para a gente saber bem certinho o que você precisa. Então, são pontos de equilíbrio diferentes, né? Entendi. Ou seja, não é tão simples assim gerenciar uma empresa. Não, mas ninguém disse que era simples, né? É uma coisa muito complicada, porque quando você não tem esses 2 relatórios, você pode tomar decisões muito equivocadas. Você vai retirando dinheiro porque sobrou no seu caixa. Então, você fala, sobrou no meu caixa, eu já paguei todas as minhas contas, eu posso retirar. Tá, mas e daí lá em dezembro, quando você tiver que pagar o 13º dos seus funcionários, você vai fazer o quê? Você vai devolver esse dinheiro que você tirou? Ou você vai pegar empréstimo? Ou vai usar só o faturamento de dezembro para pagar essas dívidas? Exatamente. Que às vezes não dá, né? O que muitas vezes não dá, né? Porque hoje a folha de pagamento é um fator bem decisivo para o lucro das empresas. Então, é muito importante você ter esses 2 relatórios para tomar decisão. Porque se você não tiver sem algum deles, você acaba ficando no escuro. Então, você não está tendo noção de o quanto você realmente pode tirar, o quanto você pode investir, o quanto de desconto você pode dar para o seu cliente, porque tudo isso é atrelado a custos. Se você consegue diminuir o seu custo fixo, você consegue dar um desconto para o seu cliente. Às vezes é 2%, 5% de desconto para o seu cliente que faz você fechar um negócio diferente, né? Fechar um novo orçamento. Então, ganhar da concorrência, né? Exatamente. Ter todas essas decisões, essas informações, faz você tomar decisões muito mais conscientes e muito mais acertadas e no caminho do que a sua empresa está buscando, né? É como se fosse a caixa de ferramenta básica do empresário, é isso? Exatamente, né? É a caixa de ferramenta básica. É o mínimo que a gente precisa ter para tomar qualquer tipo de decisão. Entendi. Você acabou de citar a questão do custo fixo, né? A gente ouve falar aí custo fixo, custo operacional, custo comercial, custo variável, tem uma série de nomes para custos, né? E aí, eu queria que você, assim, a nossa intenção é simplificar. Então, como é que a gente faz para simplificar o entendimento sobre essa questão das famílias, né, de custos que a gente conhece por aí? Essas classificações existem aos montes, assim, né? Os financistas adoram, dividir, subdividir, para a gente conseguir realmente ter uma apuração mais legal do que a gente precisa. Mas, de uma maneira simples mesmo, a gente pode dividir os custos em 2.
de cara. Então, a gente tem os custos fixos, que são os custos que acontecem independente da venda da venda da empresa. Não são os custos que acontecem todo mês e nem são os custos que têm o mesmo valor todo mês. São só os custos que se você pensar assim, se eu vender mais, eu vou gastar mais com isso diretamente? Por exemplo, você tem uma loja de calçados. Se você vender mais, você vai gastar mais luz, né? Acredito que não. Não necessariamente, né? Você vai gastar mais luz no verão, você vai gastar mais luz se você tiver mais tempo de loja aberta, você vai gastar mais luz se seu ar-condicionado tiver estragado, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, esses custos, eles são necessários para a gente ver o quanto você precisa guardar por mês, que independente da quantidade da sua venda, aquilo vai ocorrer. Isso é o fixo. Isso é o fixo. E ele é independente. Então, por exemplo, não é todo mês que você vai pagar R$300 de luz. Vai ter mês que vai pagar 200, vai ter mês que vai pagar 500. E isso não importa. O valor, então, não tem determinação se é fixo ou se é variável. Não, é o destino dele, né? É a ocorrência dele. E o custo variável, ele é o oposto mesmo. Então, eles são os custos que acontecem porque você vendeu. Então, por exemplo, comissões de funcionários, comissões de vendas, elas só acontecem porque você vendeu. Impostos, por exemplo, de simples nacionais, quanto mais você vende, mais você vai pagar de imposto, né? E os outros impostos é sobre o faturamento também. Embalagem também. Dependendo do setor, isso fica muito mais claro. Sim. Por exemplo, numa loja de calçados. Cada sapato que você vende, é bem provável que você coloque numa embalagem. Você fala, mas eu coloco às vezes 2 sapatos na mesma embalagem. Não tem problema. Quanto mais sapatos você vender, é bem provável que você gaste mais embalagens. Praticamente diretamente, né? Quase diretamente é que você vai gastar esse valor de embalagens. E o custo da mercadoria. O custo da mercadoria é um cálculo que muitos dos nossos clientes eles se confundem. Por quê? Esse mês eu comprei 300 calçados e paguei 300 calçados para o meu fornecedor. Tá, mas e quanto você vendeu? Eu vendi 100. Então, é o custo desses 100 que a gente precisa levar em consideração. Porque os outros que você comprou, você só trocou dinheiro por estoque. Né? Você só perdeu, entre aspas, o calçado quando você vendeu ele. E aí ele vira um custo. Entendi. Antes disso, ele aparece no seu eu posso dizer que ele é um investimento. Ele é um investimento. Pode ser um bom ou um mau investimento. Se eu conseguir vender, é um bom investimento. Pode ser que ele fique muito tempo lá e aí ele vai virar um prejuízo, né? Entendi. Por exemplo, vou pegar um exemplo que vai ser bem comum agora no final do ano, que é contratações e horas extras para suprir toda a demanda. Falando do comércio em geral, né? Que tem uma demanda maior por ficar mais tempo aberto as lojas e tal. Essa hora extra, ela seria um custo fixo ou variável? Essa hora extra a gente pode categorizar como um custo variável pela sazonalidade, né? Então, como naquele mês você está vendendo muito mais e você precisou contratar esses funcionários porque você está vendendo muito mais, aí ela entra, a gente poderia categorizar como variável. Agora, se isso acontece muito durante o ano, muitas vezes você precisa, então talvez você esteja com funcionários fixos necessários a menos do que você realmente precisa. Então, que é uma outra questão. Que é uma outra questão. Mas eu poderia dizer, por exemplo, durante o ano, se eu tenho hora extra e preciso contabilizar essa hora extra, isso vai para a minha análise de custo fixo, então. Isso. Seria Ali, isso. nesse caso. Como nesse caso de final de ano, que as vendas aumentam muito, e é por isso que você contrata, aí ela entra como variável. É bem essa questão que você precisa sempre perguntar. Eu tô gastando mais porque eu vendi mais? Ou eu tô gastando mais por algum erro, ou por alguma decisão, ou porque é sazonalidade mesmo, entendeu? Porque às vezes você pode gastar muito mais de hora extras lá em junho. Mas não é porque você vendeu mais, é porque aconteceu alguma coisa no meio do mês ali que você precisou, algum funcionário não foi, e você precisou gastar mais de hora extras. Entendi. Então, ela é bem atrelada à venda. Tudo Entendi. que é atrelado Agora, à venda é variável. Duas perguntas. Uma é, por exemplo, eu posso chamar custos de gastos? Você pode chamar do que você quiser, não tem problema. O importante é entender o conceito. Essa divisão, porque essa divisão ela é da onde vem o cálculo para o ponto de equilíbrio. É isso que eu ia te perguntar, que era a segunda pergunta. Bom, então eu posso dar qualquer nome desde que eu entenda essa questão de onde nasceu o custo, se é na venda ou não. Exatamente. Né? Para definir se ele é variável ou fixo. Então, se ele não nasceu na venda, ele é fixo. Ele é fixo. Se ele ocorreu por causa da venda, então ele é variável. Exatamente. Essa é a nossa definição. Aí eu posso chamar de gasto variável, de gasto fixo, não importa isso. Não, Mas aí vem a segunda pergunta. Por que é importante separar
custos fixos e variáveis. O que isso gera? Eu não vou ter que pagar tudo de qualquer jeito? Então, vai, mas isso acaba modificando muito o valor do ponto de equilíbrio. Porque, assim, o custo variável, como ele acontece independente da venda, ele é quase uma porcentagem que você tira da sua venda. Se você somar ali todos os custos de mercadoria que você teve, mais os impostos, mais as comissões, mais outros custos variáveis nesse sentido, é um valor que você perde assim que você vende. Então, por exemplo, você vendeu um calçado por 100, se a gente somar todas as porcentagens, você vai perder ali 40% só pelo fato de você ter vendido, né? Entendi. Esses outros 60%, ele teria que pagar todos os custos fixos. Então, e é nessa conta que é dessa forma que a gente utiliza para fazer o ponto de equilíbrio. Se a gente joga algum gasto fixo, algum custo fixo para a parte variável, a gente pode estar tratando de um ponto de equilíbrio muito maior do que o necessário. E aí, às vezes, essa meta fica um pouco inatingível, porque você está trabalhando em cima de uma meta que não faz sentido, né? Então, é por isso que essa é uma das principais razões que é tão importante a gente dividir. E para a gente entender também, porque depois que você paga todo o custo fixo com esses 60%, é que começa a aparecer seu lucro. Né? Então, é uma análise de quanto você sabe que você pode dar de desconto depois que você pagou seu custo fixo. Nesse caso, se a gente tem R$100 aí nesse sapato que a gente está vendendo, e você já atingiu o seu ponto de equilíbrio, depois você poderia abrir mão desses R$60 que você está pagando, que hoje você paga o custo fixo, para desconto, se você quisesse. Você não ia ter lucro nenhum. Ou seja, o custo fixo, eu posso dizer então que em determinado momento do mês, eu pago o meu custo fixo naquele mês, é isso? Isso, se você atingiu o seu ponto de equilíbrio, você terminou de pagar o custo fixo. E a partir disso, o que sobra é o lucro que você começa a ver na empresa. Entendi. E isso pode acontecer no 10º dia do mês, como no 20º dia do mês. Como pode não acontecer também. O que é ruim demais, né? O que é ruim demais. Mas, por exemplo, a questão do ponto de equilíbrio. Você me disse que é uma relação do custo fixo com o custo variável. Isso. Né? E que, ou seja, eu só vou ganhar dinheiro depois que eu ultrapassei, vamos chamar, a barreira do ponto de equilíbrio ali. Exatamente. A meta do ponto de equilíbrio, né? Então, eu, empresário, imagino, tenho que já sair no primeiro dia do mês tendo como meta atingir o meu ponto de equilíbrio. Exatamente. Não é isso? Fora os lucros, né? Porque ponto de equilíbrio é zero lucro. Ponto de equilíbrio é zero lucro. Mas vamos pensar o seguinte, na crise é melhor ter zero lucro do que lucro negativo, né? Exatamente. Mas se você conseguir colocar uma meta... Na verdade, assim, o ponto de equilíbrio ele é muito importante para você saber meta. Se você não está fazendo... Se você está fazendo meta de outras formas, de acordo com o potencial do seu funcionário, de acordo com as circunstâncias da economia, você não está olhando para dentro, você só está olhando para fora. Então, primeiro, você precisa saber se as metas que você está colocando, se a soma das metas dos seus funcionários, ela atinge o ponto de equilíbrio. E para você saber o ponto de equilíbrio, você precisa ter uma gestão de custos. Então, é tudo lá para custos antes. Primeiro isso. Porque senão corre o risco de você estar colocando uma meta muito aquém do necessário. Ou seja, mesmo que todos os seus funcionários atinjam todas as metas, o seu ponto de equilíbrio ou ele é só batido e aí você não ganha nada, o que não é interessante, né? Ou você ganha muito pouco, porque você está fazendo o cálculo errado. Então, é determinante, assim, você colocar a meta, você saber o seu ponto de equilíbrio. Ou seja, definir bem quais são os meus custos, os custos fixos e variáveis. Exatamente. Por exemplo, aí a gente, vamos avançar um pouco, né? Quando eu falo da empresa como um todo, eu entendo que tem a relação de custo fixo com custo variável, mais uma estratégia de lucro, né? Ou seja, quanto que eu quero ter de lucro no mês. Como é que eu faço? Acho que vem duas perguntas. Uma é como é que eu descubro o meu ponto de equilíbrio? Né? Acho que os ouvintes vão falar, bom, tudo bem, se é tão importante, como é que eu faço para descobrir o meu ponto de equilíbrio, né? E outra, o meu ponto de equilíbrio, ele é sempre o mesmo todos os meses? Como é que eu defino isso? Então, descobrir o ponto de equilíbrio é uma conta. Eu acho que quem tiver interesse, manda um e-mail e eu mando a conta, porque para explicar vai ficar bem complicado. Entendi. Mas ele leva em consideração a margem de contribuição, que é a margem depois que você paga os custos variáveis. Essa é uma informação importante, até porque todo mundo precisa saber qual que é a margem de contribuição. Mas ele não necessariamente vai ser igual todos os meses. Por isso que é interessante a gente utilizar uma média. Para a gente saber o que a gente está... Porque, às vezes, por exemplo, nesse mês, especificamente, você gastou muito em marketing. Você investiu muito e isso não estava provisionado, não foi para nenhuma campanha específica. Então, esse valor acabou ficando muito além do que o que a gente poderia ter gasto.
Então, seu ponto de equilíbrio vai aumentar nesse mês. Mas esse valor de investimento, ele acabou se perdurando por algum tempo. Então... Ele trouxe resultados para mais de um mês. Não, e ele depois, nos próximos meses, você fez um valor muito menor. Entendi. Então, o ponto de equilíbrio, ele pode ter essas variações, mas utilizar a média do ponto de equilíbrio é o mais interessante, né? E aí, quando eu vou pro miudinho que eu falo, né? Que é o preço de venda. A relação, ela continua sendo a mesma? Ou seja, eu preciso me preocupar com o custo fixo e variável desse produto? Claro. Ou seja... Na verdade, assim, o preço de venda, ele é quase como um ponto de equilíbrio por produto, né? Porque a gente, levando em consideração, claro, o lucro nesse caso também. Então, ele é um ponto de equilíbrio mais lucro de cada produto que você quer vender. E a gente, assim, eu vou perguntar, eu consigo chegar nesse nível de detalhamento dentro de uma empresa que trabalha com 2.000 itens, por exemplo? Consegue. Principalmente porque as médias, a gente consegue ratear esse custo fixo pelos produtos e determinar quanto que cada produto vai pagar desse pedacinho de custo fixo que ela precisa arcar, entendeu? Entendi. Então, a gente consegue chegar nesse nível de detalhamento, sim. Numa empresa de serviço, as coisas são um pouco diferentes, porque você não tem tanto custo variável, porque você não tem uma mercadoria que você está vendendo. Você precisa levar em consideração as horas dos seus funcionários. Então, esse detalhamento, quando a gente trata de empresas de serviço, ela é um pouco mais complicada. Porque a gente precisa criar muitos métodos de controle para saber qual é o custo variável de fato. Ou a gente joga para o custo fixo e arca com os erros dessa decisão gerencial. Entendi. Quando a gente passa para o custo fixo. Mas é um erro com decisão, né? Com decisão. O que eu acho que fica claro é que eu preciso medir. Exatamente. Né? Sem medir eu não consigo... O Peter Drucker que falava, né? Sem medição não há gestão, né? Não então, mesmo quando eu falo de custo fixo e custo variável... Eu preciso conhecer quais são os meus custos fixos e variáveis. E aí isso acho que fica cada vez mais claro também, que a formatação do preço de venda, se ela depende do meu custo fixo e do meu custo variável, não dá para copiar o preço de venda na internet, não dá para copiar o preço de venda do concorrente, não é isso? Não dá. Por isso que a mesma questão do ponto de equilíbrio, quando eu comentei da meta, serve muito para o preço de venda. Você colocar o preço de venda atrelado no que você está olhando para fora, pode ser que não seja o preço de venda que a sua empresa precisa. Então, é necessário você levantar os custos, saber quanto que são os custos variáveis, quanto que você vai colocar de porcentagem ali, quanto que essa peça que você está vendendo vai pagar de custo fixo, quantas peças você precisa vender para atingir esse pagamento do custo fixo. Porque se você não está formando o preço de venda dessa forma e formando de acordo com o mercado... isso pode te prejudicar muito, porque pode ser que mesmo você vendendo todo o seu estoque, você não consiga atingir o ponto de equilíbrio. Então, é muito delicado, assim. Claro que não é sempre que você vai poder falar assim, não, mas eu precisaria colocar isso aqui a R$200, mas no mercado eu só consigo vender por 100. Tudo bem. Mas então quanto eu tenho que vender? Em quantidade, exatamente, né? Para valer a pena. Daí a gente muda para quantidade para fazer essa conta fechar. Né? Agora, se você tiver custos variáveis maiores do que o preço de venda no mercado, daí eu ia sugerir você nem entrar nisso, porque quanto mais você vender, mais você vai gastar. Né? Você entra num fluxo... como dar um brinde em dinheiro para o cliente, né? Exatamente. Vender mais barato do que o teu custo. E aí você começa a entrar num fluxo negativo, que quanto mais você vende, mais vai faltar dinheiro no seu caixa, mais você vai estar tendo prejuízo, né? Entendi. Então... Mas isso não acontece no Brasil, não acontece? Não, claro que acontece. Acontece de monte. Mas assim, não tem problema, isso é bem importante frisar, não tem problema você ter prejuízo em alguns produtos. Porque a gente sabe que isso acontece. Às vezes você precisa dar um super desconto no produto, mas é para você chamar o cliente para sua loja, para conseguir vender os outros produtos. Desde né? que isso seja uma estratégia. Exatamente, desde que você esteja consciente disso. E não vendendo um produto abaixo, ganhando num, perdendo no outro, e no final do mês não tendo lucro nenhum. Não tendo nada, exatamente. Todas as decisões precisam estar conscientes. A gestão de custo, ela é realmente uma consciência. É você estar consciente de tudo que está acontecendo na sua empresa. E tomar decisões para mudança de alguns custos que estão ali. Porque quando você começa a analisar eles, que você consegue saber o que está errado, o que está fora do padrão, o que a gente pode melhorar. Se você não tem esse controle, você andando no escuro. Você vai para onde o vento está levando, né? E aí fica bem mais difícil de tomar decisão estratégica. Maravilha. Tem um custo bem comum no mercado que sempre gera uma dúvida, pelo menos a minha experiência é sempre de muitas dúvidas em relação a esse custo, que é a questão do prolabore. Né? Como é que eu defino, por exemplo, a questão do... Sou dono da minha empresa, estou ali exercendo o papel de dono, de chefe, de administrador.
E como é que eu defino a minha estratégia de Prolabore? Então, essa função o que a gente realmente precisa se preocupar é com essa função que você falou. Quais são as funções que esse dono da empresa está executando? Ele está executando um cargo de gerência, ele está executando gerente de compras, ele está executando gerente comercial. E aí você busca no mercado o quanto vale essa função e se remunera dessa forma, né? Então, por exemplo, um dono de empresa que está assumindo uma posição de gerência geral, por exemplo. Ele pesquisa no mercado, a gerência geral deve estar uns R$3.000 aqui na minha cidade, de acordo com ou seja, eu poderia me substituir por um gerente de R$3.000. Então, eu vou receber R$3.000. Esse é o valor do meu Prolabore. O Prolabore não pode ser uma retirada. Não é pelo tanto que você merece, não é pelo tanto que você acha que você trabalha, é pelo o quanto o mercado te pagaria. Porque se você for, por exemplo, nesse exemplo de R$3.000, se você estiver recebendo R$10.000, você está sendo um péssimo investimento para sua empresa. É melhor você sair e contratar alguém de R$3.000. Mais barato. Mais barato, né? E aí a gestão fica muito, muito mais justinha. Agora, se você está cobrando nada ou está cobrando R$1.000 para sua empresa, quando você precisar se ausentar ou quando você tiver que colocar um funcionário no seu lugar, isso vai onerar muito a empresa, o que também não faz muito sentido. Então, a prática mais recorrente é realmente buscar no mercado o valor dessa função. No mercado local, de acordo com o tamanho da minha empresa, senão eu olho para o gerente comercial de uma multinacional e falo, não, eu mereço 10. Né? A questão de merecimento ela é bem complicada, porque a gente sabe que os empresários se dedicam muito à empresa e que a vida deles está ali, né? E muitas vezes é tudo que a família tem. Mas isso pode vir como retirada. Então, principalmente para cálculo de ponto de equilíbrio, para gestão de custos, 3.000 precisariam estar ali no custo fixo. Mas os outros 7, se ele quiser ganhar, ele vai colocar lá embaixo como retirada. E essa retirada é que precisa ser consciente. Então, aí a gente volta a um ponto, né? Que é uma parte do lucro Exatamente. Que a empresa precisa gerar depois de pago todos os custos. Então, não é o quanto sobrou no seu caixa. Não é porque seu caixa fechou 7.000 positivo que você vai lá e tira. É o quanto você teve de lucro. E aí uma porcentagem do lucro, para você não correr o risco de ter que colocar dinheiro de volta, né? Entendi. Essa questão de custos, então, ela passa a ser... Na verdade, ela sempre foi, né? Fundamental para que eu entenda, de fato, o quanto a minha empresa pode dar de lucro. Isso aí, porque a gente não falou ainda do tamanho do mercado, né? A gente está falando só da parte de dentro da empresa, da gestão interna do negócio, né? Não é nem saber se ela tem a capacidade de gerar um faturamento satisfatório para o meu negócio, né? Isso. E sim olhar para dentro e saber quanto custa o meu negócio, a relação de custo fixo e custo variável, para que eu consiga, então, como você mesmo disse no início do nosso podcast, que é entender para tomar decisão, né? Analisar para tomar decisão. Ela é o cerne, porque isso inclui, inclusive, por exemplo, eu quero contratar um funcionário, eu quero contratar um vendedor. Quanto que essa pessoa precisa me gerar de lucro para o próprio funcionário atingir o custo fixo, sabe? Para o funcionário se pagar. Né? Então, por exemplo, eu quero contratar um vendedor, eu sei que eu vou ter que pagar um custo fixo, um salário fixo para ele de R$1.000 e mais comissão, mas quanto que ele precisa vender para ter valido a pena eu contratar ele? Então, essas são decisões que você consegue tomar quando você tem todas as informações de custos na mão. Porque senão você pode contratar vários funcionários, sendo que você precisa de 2, de acordo com o seu faturamento. Esses 2 funcionários, eles dão conta de vender a todo mundo. E aí os outros funcionários não estão se pagando, né? O faturamento que eles geram não é o suficiente nem para pagar o salário fixo deles. Entendi. Então são informações super importantes. Maravilha. Você hoje é consultora da NK Consultoria, é isso? Isso. E vocês fazem esse tipo de trabalho? A gente faz principalmente a organização dessas informações, que é essa divisão, é mostrar para o cliente como ele pode tomar decisão com base nos relatórios financeiros que saem de dentro da empresa. Entendi. Então, todas as informações elas vêm das empresas. Então, a gente consegue fazer essa análise de gestão de custos, a gente consegue mostrar todos os pontos de equilíbrio que são necessários. Se a gente visualiza um problema financeiro na empresa, a gente diz quanto de capital de giro elas precisam aportar. Se a gente visualiza um problema de prejuízo, a gente coloca metas de mudança de preço de venda. Então, esse é o nosso trabalho principal hoje dentro da NK Consultoria. Maravilha. Queria te agradecer. Né? Está chegando ao final aqui do nosso Ncast. Então, falamos aqui com a Fernanda Latrônico. Ela é mestre em economia, sócia da NK Consultoria em Foz do Iguaçu.
Agradecer mais uma vez pela sua presença. Obrigada. A gente volta no próximo tema falando sobre avaliação de empresas, um tema também muito importante para quem quer saber o valor do seu negócio. E até a próxima. Muito obrigada. Até mais. Este foi mais um Ncast, o podcast para o seu negócio.